Fundos imobiliários. Eles se tornaram, aquela porta de entrada para o mercado de imóveis, prometendo uma renda recorrente e a solidez do tijolo. Mas, por trás dessa simplicidade toda, existe um universo de complexidade que pouca gente domina. E aí vem a pergunta que todo investidor deveria se fazer. Será que todos os fundos imobiliários são iguais? Porque, vamos ser sinceros, tratar um fundo de shopping da mesma forma que um fundo de recebíveis é o caminho mais rápido para a frustração. E acreditar nessa igualdade, ora, é sem a menor sombra de dúvida o erro que mais destrói valor na carteira de um investidor. Hoje a gente vai desvendar exatamente por que essa visão simplista é tão perigosa. O erro fundamental é esse: tratar os FIIs como uma única classe de ativo. É ignorar que cada setor tem o seu próprio motor econômico, as suas próprias regras do jogo. É exatamente esse erro que nós vamos analisar bem a fundo agora. A grande verdade é que cada setor de FII é um negócio completamente diferente. Pensa bem, um fundo de galpão logístico não ganha dinheiro do mesmo jeito que um fundo de papel. Entender esses modelos de negócio é a condição número 1 para ter sucesso. Então, como é que a gente simplifica esse universo? A chave é agrupar os fundos de acordo com o motor que gera o resultado deles. Vamos ver como essa estrutura funciona na prática. A gente pode dividir o universo dos FIIs em 3 grandes categorias, tá? Os fundos de tijolo, que são donos dos imóveis físicos, de verdade, os de papel, que investem em dívida imobiliária, e tem também os híbridos. Para a gente construir uma base bem sólida, vamos focar nos 2 maiores grupos, tijolo e papel. E aqui começa o nosso duelo principal. De um lado, a economia real, aquela que a gente consegue tocar. Do outro, o mercado financeiro, o mercado de crédito. Eles se comportam de maneiras muito, mas muito distintas. E entender essa diferença é absolutamente crucial. Agora preste atenção aqui que essa comparação é fundamental. Fundos de tijolo. A fonte de renda é o aluguel dos imóveis. O grande potencial está na valorização desse imóvel ao longo do tempo. Eles são super sensíveis à economia real, ao consumo, e o maior pesadelo deles é a vacância, o imóvel ficar vazio. Já os fundos de papel vivem de juros de títulos. O potencial deles está nos dividendos gordos, mas, em compensação, são extremamente sensíveis à taxa de juros e à inflação. E o risco principal é o calote, a inadimplência. Vamos trazer isso para a vida real. Um fundo de shopping, ele depende do fluxo de pessoas, das vendas nas lojas. Um fundo de logística se beneficia direto do crescimento do e-commerce com aqueles contratos de aluguel de longuíssimo prazo. E os de lajes corporativas, os escritórios, dependem do aquecimento do mercado de trabalho. Percebe? Está tudo ligado à atividade econômica real. Do outro lado, a gente tem o poder do papel. Esses fundos, na prática, eles financiam o mercado imobiliário. Eles compram os famosos CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, e ganham com os juros desses financiamentos, que geralmente estão ali atrelados ao CDI ou ao IPCA. O grande atrativo aqui, claro, são os dividendos altos e constantes que pingam na conta feito um relógio. E isso tudo nos leva ao fator estratégico mais importante para diferenciar esses dois mundos, o ciclo da taxa de juros. A direção que a Selic toma tem um impacto completamente diferente em cada um desses setores. E este gráfico, olha, ilustra o ponto de forma brilhante. Em um cenário de juros em queda, os fundos de tijolo tendem a se valorizar muito. Por quê? O crédito fica mais barato, a economia aquece e o valor dos imóveis sobe. Agora, inverte o cenário. Juros e alta. Quem brilha? Os fundos de papel. Porque os rendimentos deles, atrelados ao CDI ou à inflação, simplesmente explodem. Então, um ponto crucial é este. A alocação da carteira não pode ser estática, não pode ser uma foto na parede. Ela precisa se adaptar ao ciclo macroeconômico. Saber quando pesar a mão em tijolo e quando ter mais papel é uma das maiores fontes de geração de valor nesse mercado. Com isso, a gente chega na síntese de toda essa análise. A verdadeira chave para a geração de valor com fundos imobiliários não está em ficar escolhendo o fundo com o maior dividendo do mês, mas sim no que a gente chama de alocação inteligente. É a combinação estratégica desses diferentes motores econômicos. O objetivo é criar uma carteira que entregue uma renda constante, seja do papel ou dos aluguéis, mas que também tenha aquele potencial de ganho de capital com a valorização dos imóveis no longo prazo. Fica, então, esta reflexão. Entender os verdadeiros drivers de cada negócio, o consumo para os shoppings, a taxa de juros para o papel, a vacância para os escritórios, é o que separa o investidor comum daquele que consegue, de fato, extrair valor duradouro deste mercado. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta para o futuro.
Com todas as transformações que a gente vê no trabalho, no consumo, na economia, qual desses setores vai estar melhor posicionado para dominar a próxima década? Será o resiliente setor logístico, a recuperação dos escritórios ou a renda previsível do papel? O tempo vai dizer.